às vezes a gente tá numa rotina, né, de tanto trabalho, de tanta demanda. Eu bebo muito café também, eu já sou acelerada, bebo muito café. E isso da gente também tá com muito telefone, muita tela, né, excesso de tela, só uma coisa é necessária: é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que é o que a Maria estava fazendo, né? E a gente começar o nosso dia aqui buscando na palavra. Gente, ansiedade, tem que ter cuidado com a ansiedade. E às vezes eu pensava que eu não tinha, né? Ai, eu não sou ansiosa, imagina, né? Eu ansiosa. Oi, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lita Carmelita. Aqui você vai ouvir um pouquinho de tudo sobre rotina nos Estados Unidos, mãe que trabalha em casa como esteticista, espiritualidade. E olha, hoje eu vou aqui trazer para nossa reflexão. Eu vou ler em Lucas 10, verso 41. Se você tiver uma Bíblia, depois você também pode ler. E o que eu queria falar hoje, gente, é sobre a importância do descanso. Eu vou contar uma experiência, né? Eu gosto sempre de partilhar com vocês o que aconteceu comigo, porque aí eu posso dar o meu exemplo, né? Não dar exemplo de outras pessoas, mas o meu próprio exemplo, o meu próprio testemunho. Então, eu acho que quem já me segue aqui há um tempo sabe como que eu sou agitada, né? Como que eu, às vezes eu até falo muito rápido, aí eu lembro de falar mais devagar, mas eu sempre fui assim, gente. Eu sempre fui assim, eu tenho muita energia. O meu filho mais caçula, o caçula vai fazer 3 anos, ele me puxou em tudo, né? Porque ele é assim também. Nem pra dormir o menino gosta de parar, enfim. E eu tava refletindo sobre isso, sabe? Esses dias que, gente, eu tava trabalhando muito, eu tava muito cansada, eu tava sob muito estresse, né? Alguns de vocês já sabem, eu passei muito estresse, né, com o meu filho na escola, aquela pressão, né, de professor ficar te mandando mensagem sobre o que estava acontecendo, do menino perseguindo ele. Então, assim, nos últimos meses, né, a gente que vive aqui como imigrante nos Estados Unidos, eu acho que estava todo mundo sob muita pressão. Sabe que às vezes a gente tá numa rotina, né, de tanto trabalho, de tanta demanda, e graças a Deus eu tenho assim uma boa cartela de cliente, né? E se deixar até domingo eu trabalho, né? Porque as pessoas pedem, mas eu não trabalho domingo. Domingo é o dia da gente ir à igreja, né? De estar com a família. Mas assim, todos os dias eu tenho um cliente, graças a Deus. E ai, gente, foi um acúmulo, sabe? Eu acho que foi muito estresse de tudo. E aí, na semana passada, eu tive mais ou menos uns 3 dias trabalhando com essa pálpebra aqui do meu olho a latejar. Eu sempre tive isso, sabe? De vez em quando dá, né? Então, assim, eu bebo muito café também. Eu já sou acelerada e bebo muito café. E isso da gente também tá com muito telefone, com muita tela, né? Excesso de tela também, isso tudo prejudica as vistas. E eu trabalho com extensões de cílios, sobrancelha, então eu uso muito, né, a visão. E aí eu fiquei uns 3 dias com a pálpebra aqui, gente, olha, teve um dia que tava assim, ó, eu senti assim, ó. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com Eu tô rindo agora, mas eu fiquei preocupada. Eu fiquei com medo, sério mesmo. Eu fiquei muito preocupada de, sei lá, dar um treco, né? Só que assim, das outras vezes que eu tinha esse tremor, dá no corpo todo, gente. Não sei se vocês já tiveram isso. Comigo, sempre acontecia, né? E depois passava. Então eu nunca liguei muito, nunca levei isso muito a sério. Só que eu falei assim, gente, já tá 3 dias já, esse olho latejando aqui, essa pálpebra latejando. E eu tendo que fixar, né, os olhos ali pra fazer o meu trabalho ali, as extensões, né? E aí eu senti o olho fazia mesmo assim, olha. Falei, meu Deus, gente. E o pior é que vinha com dor de cabeça. Além de latejar o olho, minha cabeça estava doendo todo dia. Eu acho que eu fiquei com dor de cabeça, assim, uns 5 dias. Só que eu não gosto de tomar remédio. Eu fico ali, né, resistindo. Só mesmo quando eu tô muito mal que eu tomo remédio. E aí fiquei lá, com o olho tremendo. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu tô assim, não, eu tenho que parar, eu tenho que dar uma pausa, eu tenho que descansar mais, sabe? Porque o meu filho mais novo fica na babá, o outro tá na escola.
Mas assim, quando eles estão em casa, eu tenho que dar atenção, tenho que ensinar a fazer a tarefa de escola. O pequenininho quer minha atenção, eu cuido da casa, que eu não, né, eu não tenho ninguém que, não temos rede de apoio. Então assim, só eu e meu marido mesmo para fazer as coisas. E eu tô assim, gente, eu tô muito cansada, meu Deus. Olha, sério mesmo, gente, eu fiquei com medo, viu? Eu fiquei com medo. Senhor, me ajuda, Pai. Não deixa eu morrer, não. Eu falei, meu Deus, eu tenho um menino pequeno para cuidar. E aí, assim, eu fui mergulhar na palavra, né? Fui meditar, fui ler a Bíblia, sabe? Me afastei também das redes sociais. Vi algumas coisas aqui, né, no YouTube, porque eu gosto de ver algumas reportagens aqui no YouTube. Tanto é que eu fui ver, eu não devia, né, ter visto, eu fui ver notícias do Rio de Janeiro, fiquei pior. Então, assim, eu não devia ter visto. Só sei que eu lendo aqui a palavra, né? Aqui na Bíblia, a passagem que fala sobre Marta e Maria, né? Jesus estava na casa de Marta e Maria e estavam lá, acho que eles foram comer, né, com os discípulos. Gente, a minha mãe chamava Marta. E ela faleceu, né? Eu tinha 15 anos. Então, assim, a minha mãe era diferente dessa Marta aqui da Bíblia. Ela era super calma, né? Ela era uma pessoa muito tranquila, muito amorosa. Eu nunca vi ela falar mal de ninguém, de vizinho nenhum, vizinho que vinha fazer fofoca. Ela não dava confiança. Então, assim, essa Marta da Bíblia, ela é agitada, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Lucas 10, do 38, né? A partir do 38, eles dizem assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta, olha só. Então quer dizer que a Marta que hospedou Jesus em sua casa. A Marta tinha aquela energia, né? Ela que tomava a frente das coisas. Na minha interpretação aqui pelo texto, gente. Marta tinha uma irmã, a irmã Maria, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Maria ficava aos pés do Senhor ali, né? Só adorando ali, participando. Só que Marta, ela agitava-se de um lado para o outro, igual eu. Gente, olha, sério. Quando eu não tô atendendo cliente, eu tô fazendo as coisas dentro de casa, é difícil parar um pouquinho para descansar. Porque eu penso assim, não, esse tempo que eu tô aqui parada, era uma louça que eu tava lavando, era uma janta que eu tava adiantando, né? Que eu poderia estar adiantando. E acaba que eu não descanso, eu trabalho o dia inteiro. E ainda, né, inventei de fazer academia ainda. Aí de manhã academia, depois, olha, sem parar o dia todo. E aí eu tô assim, gente, eu tô Marta, eu tô parecendo com a Marta. E no verso 40 diz, a Marta, ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Olha aí. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter me deixado aqui sozinha para servir vocês, né? Tipo assim, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não tá nem aí? Né? Não vai falar para ela vir me ajudar? Diga para ela vir me ajudar. Olha só como é que ela era pra frente, hein? Nossa, gente, olha, eu me identifico demais com ela aqui, viu? O Senhor não se importa que ela tá aí sentada e não vem me ajudar? Olha, e eu tô aqui pra lá, pra cá. Imagina aquele tempo, né? Como que era cozinhar, não tinha fogão elétrico, igual, né, a gente tem aqui. E aí, o Senhor disse assim para ela, Jesus respondeu para ela, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. A Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só que lindo, né, gente? Então, assim, eu coloco aqui no lugar do nome da Marta. Você pode também colocar seu nome, tá? Se você se identifica aí em algum momento aí da correria da vida, né? Dos serviços de casa. Principalmente quem é mãe, trabalha, né? Tem que trabalhar fora para ajudar a pagar as contas. Então, olha, coloca o seu nome aí no lugar da Marta. E eu coloco Lita, Lita. Eu imagino Jesus falando. Lita, Lita. Você anda inquieta com muita coisa e preocupada, mas apenas uma é necessária. E essa não lhe será tirada, né? Que a Maria escolheu. Só uma coisa é necessária. É colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Que é o que a Maria estava fazendo, né? É a gente começar o nosso dia aqui buscando na palavra.
né? Igual eu falei no último vídeo, né? Que seja 5, 10 minutos por dia. A gente começar o nosso dia lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, lendo, meditando, né? Também não é só ler e por ler, aí não adianta de nada. É ler e ficar pensando ali, refletindo, né? Naquela passagem. Então, assim, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Durante muitos anos, né? Eu nasci no Evangelho. Durante muitos anos, muitos pregadores, quando pregava sobre a Marta, né? Ai, a Marta estressada, a Marta só sabia preocupar com casa, com limpeza, ela tinha mania de limpeza. Gente, e depois a minha mãe, né, chamava Marta, mas era o contrário dessa, era super calma. Então, toda vez que os pregadores na igreja pregavam sobre essa passagem, gente, eu detestava. Nó, quando eles mandavam abrir lá nessa passagem, eu fechava o meu coração, eu trancava o meu coração. Por quê? Porque eu me via, eu me identificava com ela, eu não queria que ninguém falasse mal da Marta. Que, né, que não podemos ser como Marta, porque eu me identificava muito com ela. E aí foi o que agora eu senti, né, Deus falando comigo no meu coração, que preciso acalmar. Às vezes é um telefone, às vezes eu tô fazendo uma janta, o telefone toca, é alguém mandando mensagem. E aí a gente acaba não tendo, assim, aquele tempo, sabe? Sem aquela preocupação com o telefone, toda hora entrando mensagem no WhatsApp e toda hora você respondendo na hora. Assim, como eu trabalho com o público, né? Durante o dia, as clientes mandam mensagem para fazer marcação, eu tento responder na hora, o mais rápido possível, né? Para a cliente não ir para concorrência, para não deixar ela no vácuo também. Mas às vezes, gente, à noite, eu tô fazendo janta, ou então tô fazendo o meu neném dormir, e entra mensagem ou de parente, ou de amigos, né? Ou de, sei lá, de alguém. E aí eu tô assim, não, eu vou começar a não responder na hora, sabe? Porque isso sobrecarrega muito a minha mente, sabe? Muito cansada. Aí eu já tenho esse meu jeito, meu temperamento de ser Marta. E aí, colocar também todo mundo na frente, colocar todas as coisas na frente. E eu por último, eu lá atrás, né? Aí isso não é bom. Isso dá aqui a mente, o olho começa a tremer. O olho começa a tremer, o coração começa a acelerar, sabe? E aí eu tô assim, gente, eu tenho que parar com isso. Então, assim, eu tô começando a diminuir meu ritmo. Tô começando a deixar o telefone à parte, tirar ele, né? Deixar ele no modo do avião, que não entra mensagem. E assim, e tentar fazer disso, né? Do que Jesus está ensinando aqui, uma realidade, né? Não só ler e saber o que tem que fazer, porque a gente tem que cumprir, né? Você ler e cumprir o que Jesus está mandando, né? Quem se diz cristão. Eu sou cristã, então por isso que eu tô falando isso. Então, assim, não é fácil, gente. Não é fácil. E hoje em dia tem muita coisa que vem nos distrair, né? Hoje, quando a gente tem o mundo todo, assim, as informações todas na nossa mão. Esse aqui não é meu, não, do meu marido. A gente tem todas as informações hoje né, na nossa mão. A gente fica vendo os vídeos. É muito bom, né? Os vídeos que nos deixam distraído, que nos distrai. Mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para não colocar as distrações, as outras coisas na frente do reino, né? Na frente de Deus. Por quê? A nossa vida aqui passa muito rápido. A Bíblia mesmo fala, né? Que a nossa vida é um sopro. O que é o homem? É um sopro, sabe? Então, se vivermos aqui de 70, 80 anos, né? Quem vive bem, uns 80 anos, já pensou? Aí você morre e depois, né? Então, se nós não cuidarmos do nosso espiritual, da nossa intimidade com Deus, né? Do nosso relacionamento com o Criador, e depois quando nós não estivermos mais aqui, né? E assim, uma coisa também assim, que eu tenho observado, quando os meus filhos estão em casa, e eu tô no telefone, né, com o dedinho, até brinco com o Benjamin, o dedinho nervoso, assistindo vídeos, eles também querem, até o pequenininho também quer ficar com o tablet, né, para ver desenho. O outro na televisão jogando, o outro no tablet, cada um com o seu aplicativo, né, com a sua tela. E aí, eu tô assim, meu Deus,
tem que ter muito cuidado, que às vezes a tela está educando, né? A internet está educando os nossos filhos. E depois a gente vai pagar um preço muito alto por isso, essa geração, que está muito tempo na internet. E eu sinto que eu tenho, né, como mãe, o meu dever é estar atenta a isso tudo. Então, se você, como eu, se identifica com a Marta, vamos desacelerar. Vamos desacelerar. Olha só, gente. Eu acho que me identifico super. Eu acho que se fosse eu ia falar a mesma coisa, sabe? Falar com Jesus, né? Senhor, fala aí com a minha irmã para me ajudar. Porque eu sou dessas, né? Mas Jesus é tão lindo, né? Que ele advertiu ela, né? Ele falou com ela com amor. Ele falou, não vai ser tirada. Ela escolheu me adorar e eu não vou mandar ela te ajudar. Você tem que desacelerar, não é? E vim também participar da mesa, né? Do ensinamento dele. Já pensou que oportunidade, né, maravilhosa que eles tinham de estar ali com o mestre, ouvir do próprio Jesus. É muito lindo, né, gente? É muito lindo. As escrituras todas é muito linda. E eu agradeço muito a Deus pela a minha mãe ter me ensinado o caminho, né? O caminho do Senhor, ter me ensinado a Bíblia. Ela me colocava para ler várias passagens, principalmente João, Salmos. Eu lia para ela e eu decorava vários versículos da Bíblia. E eu sou muito grata a Deus. E é o que eu quero também passar para os meus filhos, né? Esse ensinamento. Então, assim, é isso, gente. Olha, não vou mais. O olho parou de tremer, graças a Deus, né? Hoje eu consegui, não tremeu nenhuma vez. E aí, vou diminuir também o café, né? Que eu bebo muito café. E a ansiedade, gente, a ansiedade. Tem que ter cuidado com a ansiedade. E às vezes eu pensava que eu não tinha, né? Ai, não sou ansiosa, imagina, eu ansiosa. Aí eu ouvindo alguns psicólogos, né, na internet até, e também com uma psicóloga que eu faço a terapia, assim, meu Deus, eu sou muito acelerada, eu sou muito ansiosa, e isso não é bom, né? Isso não é bom. Tem coisas que não adianta a gente ficar preocupado, né? Que não tá no nosso controle. Então, assim, o que eu posso resolver, eu vou resolver. Aquilo que eu não consigo, não adianta ficar pensando e remoendo aquilo e criando coisas na nossa mente, né? Mas é isso, gente. Obrigada. Olha, se você ficou aqui até o final, comenta alguma coisa que você achou, tá? Deixa aí o joinha, manda para alguém. Talvez vá ajudar uma pessoa também que tá passando por isso, por esse cansaço, precisando descansar, desacelerar, trabalhar menos, né? E é isso. Obrigada. Deus abençoe você, sua casa. E fica aí. Até o próximo vídeo. Toda semana são 2 vídeos, tá, gente? Quarta-feira, fim do dia. E na sexta também, 5 horas da tarde. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe você.